A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez diante da igreja, a comunidade evangélica Crescer Semeando, a família aos pés do Senhor. Na verdade, essa é a minha primeira live, né? Porque agora, diante de toda essa situação, nós estamos fazendo culto através de lives, mas eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui no meio de vocês. Estou muito feliz de estar falando da palavra de Deus para vocês. E hoje é um dia especial. É um dia do aniversário do pastor Walter. Do pastor Walter Peixoto. Pastor Walter, eu quero dizer em nome da igreja Crescer Semeando que nós amamos o Senhor, somos apaixonados pelo Senhor. Não estou puxando a sardinha, mas literalmente o Senhor é bênção nas nossas vidas. O Senhor, aquilo que eu escrevi, o Senhor vê além do que a gente consegue ver, descobre talentos, nos manda aí avante. Então que o Senhor continue abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério, abençoando aquilo que Ele colocou para o Senhor fazer. Ele vai concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém, meu querido pastor? Eu estou muito feliz de estar aqui diante da Crescer Semeando. Confesso que é com grande temor e tremor, mas estou aqui, meus irmãos, porque a palavra de Deus não pode parar, a igreja não pode parar e nada e ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Eu agradeço aos meus irmãos Maximilian, Catarina, Cristiano Marques, as pessoas que estão já assistindo, André Guimarães, Vanessa Guimarães, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que Deus prospere abundantemente a vida de vocês. Marco Aurélio, nosso querido amigo, Cássia Oliveira, a paz do Senhor, Daniel, Isaac. Estou muito feliz. A minha pipoca, hein, Silvânia? Não esqueci, não. Estou muito feliz, muito feliz. Gente, curte, compartilha, porque não é Elaine não quer ibope, não, que eu diminua, mas que o Senhor cresça, que a palavra do Senhor possa atingir os lares, possa atingir as paredes, porque como foi falado pelo Fábio, pelo presbítero Marco Aurélio, a palavra do Senhor tem que ser pregada além de templo, além de parede, porque nós somos igrejas móveis do Senhor. Por isso, curta, compartilha, para que todos ouçam palavras de vida nessa noite. Amém, meu irmão? Curta, marque o Facebook da Igreja Crescer Semeando, para que todos possam assistir e possam receber mais da palavra do Senhor. Amém? Deus colocou uma palavra muito legal, muito boa no meu coração há 3 madrugadas atrás. Eu estava buscando ao Senhor diante de tudo que estamos vivendo, esse terror psicológico, essa dificuldade toda que estamos encarando na nossa cidade. E ele falou assim: Elaine, eu estou no meio da cidade. Eu estou no meio da cidade. E o tema hoje da nossa palavra é essa: Deus está no meio da cidade. E isso é para quem crê, meu irmão. Isso é para quem acredita. Pode lá fora estar tudo conturbado, mas o Senhor ainda é o dono da cidade. O Senhor ainda está no trono. Isso significa o quê? Que Ele está sobre, Ele está em cima, Ele está no controle de todas as coisas. E a palavra que eu tenho, meu irmão, vai completar, uma vai completando a outra, vai se encaixando. Eu vou estar explicando só um pouquinho, é do Salmo 46, mas eu vou ler o versículo 5 com vocês, tá? Eu vou esperar um pouquinho, vocês estão chegando, para vocês irem abrindo a palavra, folheando a palavra. Ontem o presbítero Marco Aurélio trouxe a palavra no Salmo 46, no Salmo 42, a minha alma batida, falou um pouco sobre a cidade, falou um pouco dessa questão toda que estamos vivendo. Eu falei, nossa, o Senhor falou o meu coração sobre a cidade do Senhor. Então nós vamos ler o Salmo 46, versículo 5 e versículo 6. Amém? Vamos ler 4, 5 e o 6. Tem sido bênção, meus irmãos, as palavras. O pastor trouxe uma palavra abençoada sobre o rei Josafá, que Deus falou: essa batalha você não terá que pelejar, Josafá, apenas contemplar e parar e ficar de pé e veja a salvação que eu dou ao seu povo. O Fábio trouxe sobre o poder de Jesus, que Jesus é todo poderoso, que Deus é todo poderoso. O Marco Aurélio veio falar que o Senhor é o nosso refúgio, que também está no Salmo 46. Aquieta, saiba que eu sou Deus. E hoje o Senhor está falando para você: ei,
eu estou no meio da sua cidade. Você acredita? Eu estou aqui. Eu estou no meio dessa cidade. Eu sou o Deus da sua cidade. Amém? Vamos ler Salmo 46, versículo 4. Diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Olha aí, quem está no meio dela? Deus. Ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Meus irmãos, Deus está no meio dessa cidade. Isso está trazendo para a sua vida o quê? Deus está no meio dessa situação, hein? Deus está no meio desse seu problema. Deus está no meio dessa tribulação, porque Deus ainda está na cidade. Deus está no meio, ou seja, está no centro. Ele está no governo. Ele está controlando essa cidade. E o Senhor fala, ela não será abalada. Ele continua falando, Deus a ajudará no romper da manhã. Isso me faz lembrar Salmos capítulo 30, versículo 5, que vai dizer: o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, meu querido. Nesse momento, eu quero falar com você sobre a cidade. A cidade aqui, o contexto histórico dessa passagem é um salmo. É um salmo de romagem. É um salmo escrito pelos filhos de Corá. É um salmo que é poético. É cantado. Às vezes, todos os anos que o povo de Israel, ele descia até a cidade de Jerusalém, porque era lá o lugar de adorar. Porque Deus, o templo estava lá. E Deus habitava naquele templo. Então aquelas pessoas, elas iam até essa cidade cantando cânticos, jubilando, acreditando, se consagrando ao Senhor para estar diante da presença do Senhor. E essas pessoas faziam isso. E esse salmo vai dizer que durante essa época, quem estava no governo era o rei Ezequias de Judá. O rei Ezequias de Judá estava governando a cidade, diz a palavra. Você encontra essa história em 2 Reis 18 e 19 para você anotar, ou Isaías 36 e 37. O rei Ezequias, ele estava governando a cidade, mas ele era um rei bom, porque lá em 2 Reis 18 vai dizer que ele destruiu todos os altares pagãos. Ele destruiu os deuses, ele deixou um lugar consagrado para o Senhor. Então ele foi um rei bom, mas foi um rei que foi afrontado. Foi um rei que viu a sua cidade sitiada. Foi um rei que sentiu medo. Foi um rei que se sentiu apavorado até com aquela situação, meu irmão. Mas o que eu quero te chamar a atenção, que ele estava sendo afrontado por Rabsaque, um general assírio que veio a mando do rei Senaqueribe, o rei da Assíria, para afrontar o nome do Deus vivo. E diz a palavra do Senhor que o rei Senaqueribe escreveu cartas ao qual Rabsaque levou até os servos de Ezequias, mais ou menos no 14º ano do reinado de Ezequias. Agora imagine você, Ezequias já tinha visto a terra de Samaria, a sua circunvizinhança, ter sido levada cativa pelo rei Salmaneser, que era o rei da Assíria, no ano 6º do seu reinado. No ano 6º do reinado de Ezequias. Quer dizer, depois no 14º ano, o outro rei da Assíria, que foi Senaqueribe, veio afrontar agora Judá, porque o reino estava dividido. Israel era o reino norte e Judá o reino sul, onde havia a cidade de Jerusalém e o templo. E ele levou as cartas através de Rabsaque, para que esse general falasse: olha, quem é que pode livrar? Nenhum Deus livrou até agora cidade alguma. Logo, Ezequias, que destruiu os altares dos deuses, que Deus é esse, trazendo para o nosso dia, que Deus é esse que pode livrar essa cidade?
cidade. Mas ele esqueceu de ler o Salmo 46, versículo 5, que diz: Deus está no meio dessa cidade, meu irmão. Talvez a situação esteja dizendo para você que Deus é esse que pode parar o coronavírus, que Deus é esse que pode parar uma doença, uma epidemia, uma pandemia mundial, que Deus é esse que permite que essas coisas aconteçam. Eu te digo, meu irmão, Deus é o mesmo. Ele continua no trono, ele continua no meio da cidade, ele continua com controle de todas as coisas. Davi foi afrontado por Saul, mas não desceu à sepultura, porque o Senhor honrou a vida dele. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Sim, Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas deu um grande livramento, porque o quarto homem estava no meio deles. Meus irmãos, Daniel não foi impedido de ser lançado na cova dos leões, não foi impedido, mas o Senhor mandou um anjo que cerrou a boca dos leões. É nesse Deus que eu creio, porque a palavra vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, ele continua na mesma posição, no trono, quando Jesus foi crucificado, morreu e no terceiro dia ressuscitou, para a glória de Deus Pai, para que o nome dele fosse exaltado e a gente fosse regenerado por ele. E é esse Deus, meu irmão, que eu quero falar para você. Ele está na sua cidade. Ele está no meio da sua cidade. E ele, Eclesiastes 3 vai dizer: tudo tem um tempo determinado. O tempo dele, meu irmão, é diferente do nosso. Ele tem um tempo para trabalhar. E eu estava conversando com os irmãos esse dia, e olha como ele faz tudo perfeito, ele permite as coisas perfeitas. O povo foi levado ao cativeiro por Nabucodonosor, mas o Senhor vai falar assim: ó, Nabucodonosor, meu servo. Por quê? Sabe o que ele está dizendo aqui? Ei, eu tô no controle desse cativeiro. Ei, eu tô no controle dessa doença que veio da China. Ei, eu tô no controle, meu irmão, porque em Lucas 21, versículo 7 vai falar sobre as pestes, vai falar sobre as dificuldades do início do fim, mas ele vai falar em Mateus 24 a mesma coisa, mas em Mateus 28, no finalzinho, versículo 20, ele vai falar: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde está Jesus agora? Está contigo. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 19 vai dizer: e você é o templo do Espírito Santo de Deus. Vocês acaso não sabem que é o templo, que é santuário do Espírito Santo, e que ele habita dentro de vocês, e que vocês não são mais de vocês, e esse Espírito Santo foi dado por Deus, e ele está dentro de vocês. Sabe o que eu quero dizer para você? Quero dizer para você que você é a cidade do Senhor. Vou mais a fundo. Você é cidade, é morada do Deus vivo. Antes, eles tinham que fazer a romagem, descer até Jerusalém e até aquela cidade para poder falar com Deus, ir até o templo e pedir ao sacerdote para sacrificar e Deus receber a adoração. Hoje, você pode ir em Mateus 6, vai dizer: no secreto do seu quarto ajoelhar, porque ele já está dentro de você, falando: meu filho, eu sou contigo. Meu filho, eis que eu estou convosco todos os dias. Meu filho, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor te acolherá, diz Salmo 27, versículo 10, Isaías 49, versículo 14 e 15. Eis que diante de vocês estão gravados na palma das minhas mãos. Ainda que uma mãe esqueça do filho que ainda mama e não se compadeça do filho do seu ventre, mas vocês estão aqui, ó, gravados na palma das minhas mãos. Isso está dizendo assim, ó, mãos, eu tenho controle, eu ajo na vida de vocês. Os seus muros estão continuamente diante de mim. E eu quero te chamar a atenção pela essa palavra muros. Eu quero te falar que a cidade, ela possuía muros. Possuía, Elaine, muralhas? Possuía muralhas. Especificamente, a cidade do rei Ezequias, ela tinha uma parte rural, e ela tinha, que era a parte de campo, de pastoreio, e tinha uma parte urbana, onde tinha casas, onde tinha as edificações da época, e naquela cidade havia muralhas.
Havia sentinelas que ficavam em cima das muralhas. Deus não fala... Lá no Salmo 127 vai falar: se Deus não guardar, em vão guarda a sentinela. Porque a sentinela, ela ficava sobre os muros, e quando apontava o exército do inimigo, ele via e tocava lá a trombeta, o instrumento, para avisar que a cidade ia ser atacada. E aquela cidade, os que estavam no campo iam correndo para dentro da muralha, porque a muralha, ela protegia a cidade. Ei, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Salmo 125, versículo 1 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque como em volta de Jerusalém, como é que é a geografia de Jerusalém? Versículo 2: estão os montes, assim é o Senhor. Ei, é para olhar para mim mesmo aqui, ó. O Senhor tá falando contigo nessa noite, não é, Elaine? Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, em volta de ti. Você é a Jerusalém do Senhor, você é templo do Espírito Santo de Deus. E os montes, Elaine, as muralhas, as montanhas, para que serve? O que serve os montes, gente? Os montes, eles servem para desviar os ventos. Olha que maravilhoso! A tempestade vem, as nuvens vêm, mas diante dos montes os ventos se dissipam, porque eles protegem o local. Eles protegem o local onde estão meus irmãos. Então em volta de ti está o Senhor, jogando para fora os ventos dessa tempestade que tenta te assolar, que tenta te parar, que tenta te colocar pânico, terror. Ele está te dizendo: eu ainda sou o Deus da sua vida, eu ainda sou o Deus dos montes, dos vales, dos relevos, das planícies e das montanhas. Eu sou o Deus que guardo Jerusalém, eu sou o Deus que guardo a sua vida. Da onde Ele te tirou, meu irmão? Como era a sua vida antes de ter Ele? E aonde você está agora? Você está agora, meu irmão, num lugar onde Jesus sempre quis que você estivesse, diante da presença dEle, diante dEle, e Ele te protege. O que fala Mateus 7 a partir do versículo 24? Aquele que lê as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ainda que venham os ventos, ainda que rujam, os mares, venham as tempestades, pode vir o que for, mas ela não desmoronará, porque ela está na rocha, o monte, a rocha, Cristo, e Cristo está no meio da sua cidade. Cristo está dentro de você. Cristo é essa muralha, meu irmão, que te protege, ainda que o inimigo tente contra a sua vida. Aleluia! E é isso, meu irmão, é isso que Deus fala para nossa vida. E nós vemos que não foi diferente na vida do rei Ezequias. Rabsaque chegou para falar, e Ezequias mandou 3 servos para ir ao encontro desse general da Síria. Ele mandou Eliaquim, mandou Sebna e Joá. Um era mordomo, um era filho do chanceler, filho de Asaf e Joá, e Sebna, ele era escrivão. E esses 3 nobres foram encontrar Rabsaque. E ele começou a afrontar e falar: que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Por 3 vezes falou que pode impedir, e foi citando as cidades que ele já tinha conquistado. E uma dessas cidades que ocorreu em 722 a.C. foi a queda de Samaria. E agora, em 717, após 5 anos se passarem, depois do 6º ano de Ezequias, agora é o 14º ano, ele quer pegar a cidade vizinha, que é a cidade de Judá. Não é muito parecido com o que nós estamos vivendo? É uma conquista territorial, quer dizer, o inimigo, esse Senaqueribe, ele representa espiritualmente o inimigo das nossas almas. Ele representa aquele que quer nos parar, aquele que quer nos matar, aquele que quer tirar a nossa fé, aquele
que quer nos amedrontar, aquele que quer atrapalhar tudo. Sabe por quê? Uma cidade sitiada. Samaria ficou 3 anos sitiada antes de ser conquistada. Essa cidade, ela passa fome. Ela entra em colapso social. A economia cai. A política fica totalmente de cabeça pro ar. E não é o que está acontecendo hoje comigo, com a sua vida. O inimigo, chamado coronavírus, só mudou o nome. Aí, Elaine, você está espiritualizando tudo? Não estou tirando a importância viral da doença. É uma doença. Os médicos, inclusive eu que sou da área da saúde, fonoaudióloga, nós fomos capacitados por Deus para tratar as pessoas. Mas tudo tem um propósito. E o inimigo, ele vem com esse propósito de tentar parar. E ele pensa que já venceu, que os territórios já estão conquistados. Como esse homem, Senaqueribe, como o rei da Síria queria conquistar, queria levar o colapso àquela cidade. Com fome, com miséria. Eles chegavam a um ponto, os israelitas, que eles tinham tanta fome que eles matavam os seus filhos e comiam. Olha, gente, eles não podiam entrar nem sair porque eram portas que ficavam naquela muralha. E o inimigo sitiava aquele local, não tinha como eles se moverem na cidade. Mas Ezequias se preocupou, mas ele teve atitudes, porque a palavra vai dizer que quando esses 3 nobres, Sebna, Joá e Eliaquim, voltaram com a carta até ele, ele teve uma atitude. E eu vou ler a atitude que ele teve, que se encontra em Isaías, capítulo 37, versículo 14. Vai dizer assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ei, o que ele fez? Ele ficou desesperado? Pode ter ficado desesperado. Ele ficou com medo? Pode ter ficado com medo. Mas aí é que está a questão. O medo, ele é algo biológico. Ele foi criado para você, peraí, até aqui não dá para eu vir, eu não posso colocar a mão no fogo que eu vou me queimar. Eu tenho medo de me queimar. Eu não posso colocar a mão naquele fio desencapado porque eu vou levar um choque. Então o medo, ele te protege. Mas quando ele é em excesso, tá aí o presbítero Marco que não me deixa mentir, ele te paralisa. Ele não deixa você ter atitude nenhuma. Por isso Deus está te falando, não deixe o medo te paralisar. Busque. A casa do Senhor representa a busca. E a casa do Senhor, acabei de falar para você, você é o templo do Senhor. Você pode buscar no seu quarto, Mateus 6, a presença do Senhor, porque Ele te fortalecerá. E foi isso que Ezequias fez. Olha o que ele fez no versículo 14: recebeu as cartas, pois Ezequias das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu, tu fizeste a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países. Olha só, gente, os reis da Assíria assolaram todos os países. Todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses, porque deuses não eram, senão obra de mão de homem, madeira, pedra, por isso destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és Deus. Meu irmão, nessa noite eu te convido a fazer a oração de Ezequias. Senhor, nos livra da mão desses inimigos invisíveis que sejam, mas para que o seu nome seja glorificado. Ele começa dizendo: tu construiu o céu, tu construiu a terra, tu fez as estrelas. Me faz lembrar a passagem de Jó, que Jó, quando vai conversar com o Senhor e questionar, Deus fala: Jó, onde você estava?
Onde você estava quando eu fiz as estrelas? Quando eu pus o limite no mar? Aonde você estava? Em outras palavras, ele estava falando: quem é tu, criatura, para contender comigo, Criador? Eu ainda tenho controle. Eu ainda estou na cidade. Eu ainda sou Deus. Eu ainda estou no mesmo lugar. Uma vez me fizeram essa pergunta: onde estava Deus quando Jesus foi crucificado? Ele continua no mesmo lugar, no trono, no controle, porque tudo é propósito. Em Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem. As coisas que aparentemente é ruim para você, as coisas que aparentemente dão medo, as coisas que aparentemente querem tirar o foco, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Diz a palavra do Senhor. Não é Helene que diz, é a palavra do Senhor que diz. E Ezequias vai dizer que a paz volte aos reinos. Salmaneser já tirou, Israel já destruiu Samaria. Os deuses pagãos das outras cidades nada puderam fazer com o Império Assírio. Ele continua crescendo. E agora eles querem tirar o reino de Judá e tirar Jerusalém, onde está o templo do Senhor. Mas aqui existe um templo do Senhor verdadeiro, do Deus verdadeiro, não obra de mãos humanas. E ele ora dessa forma. E no versículo 21 vai vir a resposta do Senhor. Eu só vou ler o 21 e o 29 para a gente ganhar tempo. Olha a resposta do Senhor. No versículo 21 diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste, ele está falando com Ezequias: olha, Ezequias, quanto àquilo que você me pediste acerca de Senaqueribe, esse Senaqueribe aí é o inimigo, tá? Acerca desse inimigo, o rei da Síria, eis que é a palavra que o Senhor falou ao rei que de ti zomba, da filha de Jerusalém, que meneia a cabeça, a quem afrontaste, de quem blasfemaste, de contra quem alçaste a voz, ergueste os olhos alto contra o santo de Israel. Aí ele vai falar para Senaqueribe assim: por causa da tua raiva, ó Senaqueribe, contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e te farei voltar pelo mesmo caminho de onde vieste, e contra ti nenhuma flecha atirará. Aleluia! O Senhor está dizendo assim, ó: eu é que tenho o controle. Eu porei um anzol no teu nariz e um freio na tua boca. Ou seja, eu vou te colocar um cabresto e eu vou te guiar. Porque o cabresto é você guia, você tira a força, né, daquele animal ao qual ele está selado, você tira a força da mandíbula e você guia aonde você quer levar. Deus está te falando assim, ó: eu sou maior que você, Senaqueribe. Você é submisso a mim, Senaqueribe. Você só tocou nos reinos que eu permiti você tocar. Daqui pra lá você não toca mais, porque eu tenho no controle, porque eu sou Deus. Aquele ali não vai morrer. Eu permiti a enfermidade, mas você não toca na vida, porque a vida e a morte estão no domínio do Senhor Jesus. Ele é o Deus da vida, meu irmão, e eu tive uma experiência com Deus sobre isso. Meu filho com saturação de 85% de oxigênio. Tem fonoaudiólogas aqui me assistindo. Andréia Panaro, eu agradeço a sua presença. Muitas pessoas aqui inteligentíssimas da igreja que entendem também. Todos vocês são inteligentes. Vocês sabem que quando o oxigênio falta, acaba a vida. Porque Deus diz assim, ó: ele soprou o fôlego de vida. E o meu filho estava com crise asmática. E fomos parar na sala amarela do Pronto Baby. E a médica falou assim: ele vai pro CTI, porque a saturação tem que chegar no mínimo a 92%. Porque se ele continuar com 85% de saturação, ele precisa ir pro respirador. E não tinha ainda nada disso de coronavírus. Eu pus as mãos no peito do meu filho e eu falei assim: eu não sou médica, eu não sou expert, não sou diplomada, mas eu tenho fé no Senhor Jesus. E eu falei assim: Senhor, tu tens o fôlego da vida, porque o Senhor soprou vida sobre Adão, sobre Eva, e eu sei que o Senhor é o fôlego da vida do meu filho. Se Isaac veio depois de 6 anos de tentativa, ele não vai ser morto agora, porque Davi fala: a sepultura não te louva, a sepultura não te glorifica, a sepultura não prega a sua palavra.
É um Deus de amor que quer ganhar almas. Não é um Deus de troca, de barganha. Não, eu vou dar a vida para você fazer aquilo para mim. Não, é porque Ele quer atingir pessoas, porque Ele ama, porque Ele quer salvar. E eu comecei a falar com Deus e a orar sobre a vida do meu filho naquela sala amarela, onde só estava eu e ele e aquela máscara no nariz dele. E comecei a profetizar sobre a vida dele. Quando a médica chegou e olhou para ele e viu a saturação dele estava 96%. Sabe o que ela falou para mim? Eu não acredito. Eu já estava certa que ele ia pro CTI. Eu falei, não. Esse é o Deus que eu sirvo, meu irmão. É o Deus que tem o controle da vida e da morte. É o Deus que tem o controle dos Senaqueribes, sabe? Tem o controle do Salmaneser. Tem o controle do Josafá, né? Que venceu a batalha sobre aquele rei ruim. Ele ainda tem o controle de Nabucodonosor. Ele ainda tem o controle. Ele ainda tem o controle. Em Jó capítulo 1 vai dizer, ele vai falar, viste meu servo Jó, justo, reto, fiel. E Satanás começa a conversar com ele e falar, tira isso dele, vamos ver se ele vai continuar, né, fiel. Toca lá nas finanças, toca lá na sua família, pele por pele, osso por osso, toca, até que ele fala, toca aqui, ó. Toca no seu físico, toca na sua estrutura, porque quando fala pele e osso, tá falando assim, estrutura. Toca na estrutura dele. Se ele não vai blasfemar contra o seu nome, toca lá no coração dele, na sua esposa. Faz ela falar coisas no ouvido dele. Vê se ele não vai blasfemar contra o seu nome. Vamos conjecturar, gente. Toca na onde ele tem o calcanhar de Aquiles. Se ele não vai blasfemar contra o seu nome. E Deus falou assim, ó, você pode tocar em todas as áreas da vida dele. Em todas. Inclusive a enfermidade. Sabe o que isso me diz? Que a enfermidade está sujeita a Deus no mundo espiritual. Ó. A enfermidade só vai onde Deus permite. Oh, glória a Deus. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a ver milagre na minha vida. Eu vi meu filho sair daquele lugar respirando. E aí ele falou, na vida dele, você não vai tocar. Somente na vida de Jó, você não tocará. E diz a palavra que Jó permaneceu vivo e no final da vida dele, ele ganhou dupla honra. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que é maior do que tudo. Do que o diagnóstico. Do que o mundo, do que o universo, porque foi tudo criado por Ele. Vocês conhecem a história da minha vida. O útero virado que desvirou, o irmão Marcos está me assistindo. Ele viu, ele tem dom da visão, ele viu Deus desvirando o meu útero. E eu sonhei uns dias atrás com Deus ministrando sobre a minha vida. Com os anjos do Senhor ministrando sobre a minha vida. É o Deus que mexe na medicina, mexe porque Ele é médico dos médicos. Minha amiga Lívia, nutricionista, ela foi curada por Jesus, desenganada pelos médicos. E orando a Deus para levar ela teve um encontro com Jesus. E quando saiu do rio da água da vida, no sonho que ela teve, todas as suas taxas sanguíneas voltaram à tona, voltaram ao equilíbrio. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que quando um PhD chegou e falou assim, ó, eu já sei, você não precisa fazer cistoscopia não, João. Eu já sei que você pode ter um câncer, uma lesão na bexiga. Eu tô vendo uma lesão só pelo toque, só pelo que ele tinha feito. Tem uma lesão aí, você já se prepara. E aí faz o exame e é uma pedra no formato de estrela. Você sabia que você tem minerais, sódio, potássio, cálcio, coisas que vêm do solo, porque Deus te criou do pó da terra. E você é pó e cinza, mas o Senhor, Ele é rei, meu irmão, sobre a sua vida. Ele tem o controle, Ele tem todo o poder. E eu tô trazendo um pouquinho das minhas experiências com Deus, para que você saiba, meu irmão, que Ele tem o controle, como teve o controle da situação com Senaqueribe e o rei Ezequias. E como que aconteceu então o final, Elaine, de Ezequias? Bom, Deus está no meio da cidade. Se Deus está guardando Jerusalém, se os montes estão espalhando os ventos, Jesus não está deixando a tempestade vir, porque ali é a cidade santa do Senhor, é você é o templo do Espírito Santo, não é verdade? Deus está te guardando. Então o que aconteceu com Senaqueribe? A palavra vai dizer, porque no versículo
no capítulo 37, no versículo 3 e 4, vocês podem anotar, depois vocês leem, eu não vou ler agora para ganhar tempo. Vamos conjecturar. Deus falou, através do profeta Isaías, que colocaria um espírito, olha só, espírito com E minúsculo, não é Espírito Santo, é um espírito sobre o rei Senaqueribe, para que ele voltasse para o lugar de onde ele veio. E a palavra vai dizer que exatamente aconteceu. Ele voltou e foi para o templo de Nisrod, o seu Deus lá, Deus com D minúsculo, para prestar culto para ele. Nesse intervalo, 185 mil soldados que sitiavam a cidade de Judá e Jerusalém morreram. Estavam próximas, na verdade, do acampamento de Jerusalém, já para tomar, porque já tinha tomado todas as cidades fortes. Morreram à espada do anjo do Senhor. Agora é anjo com A maiúsculo. 185 mil homens, porque o general de guerra veio guerrear e exterminou o Império Assírio, sem nem Ezequias mandar seus homens para guerrear. Olha só, Deus já deu a solução. 185 mil caiu sobre o fio de espada. E o que aconteceu com Senaqueribe? Estava lá no Deus dele, Nisrod, lá para orar ao Deus dele. E a palavra diz que 2 dos filhos dele foram lá, pegaram da sua própria espada e o mataram. E ele morreu pelo fio de espada dos próprios filhos. Porque Deus falou: porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio. E hoje o Senhor está falando para ti: não temas, não temas. O que diz o Salmo 46, versículo 1? Vai dizer exatamente disso. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso, agora vamos chegar. Agora, foi só a introdução. Agora eu cheguei ao cântico da vitória, ao cântico de romagem, ao cântico que os filhos de Corá estavam remetendo. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no meio da angústia. 46, versículo 1, versículo 2. Agora eu quero que você grave esse versículo 2. Grifa aí, se você está com a tua Bíblia, pega uma canetinha esferográfica amarela, rosa, verde, a cor que você quiser. Não é pecado grifar a Bíblia não, meu irmão. Grifa aí: pelo que não temeremos. Pelo que não temeremos. Porque ainda que a terra se mude, aí ele começa a falar da geografia, aí ele começa a falar, ainda que os montes se lancem para dentro dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus vivo, né? O santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. Olha o motivo: Deus está no meio da cidade. Há um rio, esse rio é espiritual, porque a cidade não estava banhada pelo rio. Mas você lembra de Ezequiel? Essa pregação é forte. Eu lembro de quando a minha amiga Pamela trouxe. Eu até agradeço a presença que ela falou: Pamela, eu estou aqui. Então ela trouxe essa mensagem, nunca mais esqueci. Vai mais fundo, Ezequiel. As águas estão ainda nos tornozelos. Vai mais adiante. As águas agora já estão chegando nos artelhos, nos joelhos. Vai mais um pouquinho, Ezequiel. As águas agora estão na cintura. Mais um pouco e as águas vão te cobrir. Sabe por quê? Esse rio é o rio da água da vida, meu irmão. Em João 7 vai dizer: eu sou a fonte da água da vida. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, a palavra do Senhor, que irá sarar, que irá curar, que vai libertar essa nação. É a palavra do Senhor, meu irmão. A palavra do Senhor não pode deixar de ser pregada, porque lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 vai dizer que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Assim como o corpo, ele tem muitos membros e cada membro tem a sua devida função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Somos sim. Ele é o cabeça, ou seja, ele tem as funções executivas. A parte frontal aqui executa, a parte que planeja o movimento. Eu já falei sobre isso na igreja. A parte que
vai dizer, vai ali, pega aquela caneta, vai ali, pega aquela Bíblia e você executa o movimento. A cabeça é Cristo. Cristo está falando para você, ó, continua, vai avante, segue em frente, não desista, não pare, não é hora de parar, é hora de continuar, é hora de continuar ajoelhado, é hora de continuar clamando, é hora de continuar orando a oração de Ezequias, a oração de Josafá, a oração que move a mão de Deus. E não é qualquer tipo de oração, é a fé, é o diálogo, é o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. E nós vemos isso, meu irmão, nessa história de Ezequias. Glória a Deus, meus irmãos. Osana Furtado Rocha, Anderson Silva, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque ele continua no meio da cidade, ele continua no controle. E eu quero te dizer, pelo que não temeremos, versículo 2, porque ainda que a terra mude, está tudo fora do lugar, os montes saíram. Vocês lembram quando Jesus falou, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e você virar para aquele monte e falar, se lança no mar, ele fará. Jesus com uma palavra falou, figueira seque-se, né? Amaldiçoou a figueira e ela secou porque ela estava sem fruto, não estava dando fruto. Então, meu irmão, não seja a figueira que não dê fruto. Tenha fé. Essa palavra, fé, ainda que os montes estejam abalados, está tudo fora do lugar. Mas pelo que temeremos? Porque existe um rio, existe Cristo, existe Jesus, Deus está no meio. E ele termina no versículo 5, não será abalada. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, versículo 5, Deus está no meio dela, não será abalada. E digo mais, Deus a ajudará no romper da manhã. Amanhã representa novidade, coisas novas. O novo de Deus, o melhor já veio, Jesus já veio, o melhor é isso, é Cristo. Você tem que estou falando de Cristo, não religião. Eu não estou aqui defendendo nenhuma religião, eu estou falando de Jesus Cristo. Porque o verbo religião, a palavra religião, substantivo, significa no grego religare. Quem liga o homem a Deus é Jesus, porque lá em Tessalonicenses vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o Senhor. Se você tem fé em Jesus, independente, meu irmão, de onde você esteja, independente, meu irmão, da situação que você esteja vivendo, Elaine, eu tô todo errado, não tem como. Meu irmão, ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele era o Deus das prostitutas, dos publicanos, dos ladrões. Ele aceitou ser banhado nos pés por uma prostituta. Ele aceitou que ela lavasse o seu pé, que ela derramasse um unguento, que ela secasse os seus cabelos. Ele entrou na casa de um publicano, de um cobrador de impostos, impuro, de um cara que roubava, e ele abençoou, porque o cara Zaqueu recebeu Jesus de uma tal maneira que devolveu 4 vezes mais tudo que havia roubado. Então eu tô te falando disso, eu tô te falando de Cristo, daquele que pode mudar a sua vida, daquele que pode te ligar até Deus. Porque antes, lá no Antigo Testamento, havia um tabernáculo, havia um sumo sacerdote que uma vez no ano carregava aquela ovelhinha, aquele bezerro, para levar até o Santo do Santíssimo Lugar, para que Deus recebesse e perdoasse o seu povo. Somente ele podia entrar na presença de Deus, mas Jesus veio e morreu para que aquele véu do Santíssimo Lugar fosse rasgado de cima a baixo, de forma que homem nenhum poderia, porque poderia ser fulminado. O próprio sumo sacerdote, na sua estola sacerdotal, havia sininhos nos pés, para que quando ele morresse, caísse fulminado, tivessem pecado diante de Deus, eles pudessem puxar o corpo, porque eles não teriam como entrar, senão eles seriam fulminados também. Então isso acabou. Agora você entra na presença de Deus através de Jesus Cristo, o seu sumo sacerdote. Ele é que perdoa os seus pecados. Ele é que é o rio que te banha. Ele que coloca as palavras de vida. Ele que está no meio da cidade. Ele que te liga a Deus. Ele que te perdoa, meu irmão. Em Romanos 8 vai dizer, quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Se é Cristo Jesus, o Senhor, que está ali à direita de Deus intercedendo por eles, que mesmo morreu e ressuscitou o terceiro dia por eles. Quem ousará
deixará intentar. Você tem um advogado, você tem Cristo, e Ele está, meu irmão, na sua vida. E é esse Cristo que está falando com você, pelo que não temeremos, porque eu continuo no controle da sua vida. Judá e Jerusalém foram libertas. Senaqueribe não conseguiu destruir a cidade do Deus vivo. A cidade só foi cair em 586 a.C., quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, agora não é mais o Império Assírio, é o Império Babilônico. Isso é comprovado historicamente. Você pode pegar o livro de história, ensino fundamental, 6º, 7º ano, se eu não me engano, vai estar te falando sobre a história das civilizações, e você vai poder ver sobre essa história. O que acontece? Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, império também, conquistando todas as cidades, conquista o templo, conquista Jerusalém, conquista Judá, porque nesse período aquela geração estava em desobediência ao Senhor, e Deus foi, quando Deus fala, Nabucodonosor, meu servo, ele foi levantado para poder trazer o quê? Castigo, Elaine? Não digo castigo, eu digo correção, porque um pai, ele corrige o filho que ama, e Deus permitiu 70 anos, vamos dizer assim, 70 anos no cantinho do pensamento, para aquele povo pensar em tudo o que estava fazendo, na idolatria, nas feitiçarias. Isso é o que? São as feitiçaria, confusão, inimizades, porfias, brigas, as obras da carne, um contra o outro, naquele lugar que era para ser sagrado, que era para ser exemplo. Alguns estudiosos até dizem, por que Deus escolheu Israel para ser exemplo? Será que é porque ela está meio que no centro do planeta, para que todos que vissem o Deus que eles servem pudessem servir a Deus? Mas aquele povo estava fazendo mau exemplo, estavam adorando a outros deuses, estavam guerreando entre si, estavam divididos. E não é hoje o que acontece no nosso meio. Às vezes acontece muito, não é só igreja A, B, C ou D, mas em muitos lugares a gente briga por qualquer coisinha, a gente reclama de tudo, nunca está satisfeito com nada, a gente não tem tempo, para buscar Deus, não tem tempo para os nossos filhos, a gente não tem tempo porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar as contas, a gente fica cansada, e quando chega em casa começa a orar, aí vem aquele sono, começa a ler a Bíblia, começa a tentar conversar com Deus, sendo que Deus já te sustentou, Deus já te acordou, já colocou ar no seu pulmão, já te levou até o trabalho, já te trouxe, mas você mais uma vez não teve tempo para falar com Ele. Mas esses homens tinham tempo. Josafá tinha tempo, Ezequias tinha tempo. Logo no capítulo 38 você vai ver sobre a doença de Ezequias, de Isaías 38. Vai dizer que ele virou a cabeça para a parede, porque o profeta falou para ele assim, Isaías chegou e falou, arruma a tua casa, porque Deus vai vir até você. E aí ele virou a cabeça para a parede e orou ao Senhor. E a palavra vai dizer o quê? Que o profeta nem chegou a sair, teve que voltar para o palácio e falar, olha só, Deus te acrescentar mais 15 anos de vida, porque Ele ouviu a tua oração. E eu tenho uma palavra de vida para você nessa noite. Deus tem ouvido a sua oração. Por isso, meu irmão, que o inimigo coloca sono nas suas pestanas para cair, para você não orar, porque ele sabe que se você orar, se você orar, o inferno vai tremer, porque você de joelho é mais poderoso que o exército inteiro de Senaqueribe, do que os infernos todos que se levantam, do que tudo, porque você orando é bomba na mão de Deus. É por isso, você que prega a palavra, você que louva, você que é obreiro da casa do Senhor, é uma luta, não é? É uma luta para você conquistar as coisas, é uma luta, você às vezes chora muito, você passa por pelejas, por dificuldades, porque o inimigo tenta te colocar cansaço, tenta fazer você parar. Mas eu quero te dizer, continue orando, continue de joelhos no chão, continue clamando, continue se relacionando com o Senhor, porque todos os que oraram, Daniel orava 3 vezes ao dia e foi livre da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor, porque confiavam no Deus vivo todo-poderoso. E Deus está falando com você, continua orando, meu filho, continua confiando, porque eu continuo no meio da cidade, eu continuo atrás dessas muralhas, eu continuo sendo abrigo, eu continuo sendo refúgio
refúgio, abrigo, lugar de proteção. No Antigo Testamento tinha as cidades refúgio, onde as pessoas que cometiam crimes de forma inocente, às vezes matou em legítima defesa. Aí a palavra vai dizer que o vingador de sangue, que poderia ser um familiar da pessoa que morreu, vamos supor, a pessoa está dirigindo lá, seu carro tá no cavalo lá, vamos botar assim, sem querer atropelou uma pessoa. Então, na lei antiga, podia vir alguém cobrar aquele sangue ali, mas só que foi sem querer. Então existia uma cidade de refúgio para que essa pessoa ficasse um tempo longe do arraial e fosse protegido nessa cidade, para que o vingador de sangue não se vingasse. Foi na inocência, foi sem querer, né? Vamos dizer assim, foi um crime, vocês que são advogados, né? Foi um crime culposo, sem intenção de matar, né? Não foi o doloso. Então tá naquela cidade de refúgio. E hoje eu quero dizer para você, a sua cidade de refúgio, a sua Jerusalém se chama Cristo Jesus, o Senhor. Você quer ter refúgio? Você quer que a sua casa, que a sua família seja protegida? Continue na sua casa buscando ao Senhor, porque o sangue do Senhor está sobre a sua vida. Você continua sendo membro do corpo de Cristo, porque você continua tendo a sua função diferenciada. Você continua sendo o templo do Espírito Santo, porque o seu coração é onde o Espírito Santo habita, e você continua sendo igreja móvel do Senhor, porque a igreja não é só parede. Igreja é levar, é ide, é pregar pro mendigo, é pregar pro faminto, é pregar na rua, é fazer a obra do Senhor, é amar o próximo. Então você continua sendo, é só um momento, é um momento que, creio eu, permitindo isso para ter mais busca, para ter mais avivamento, para ter mais joelho no chão, rosto no pó, para Deus. Eu mesma tiro por mim. Deus falou comigo tremendamente esses dias. Coisas que na madrugada, 3, 4 horas da manhã, tô falando isso pra glória do Senhor, porque Elaine é falha. Elaine muito tempo que já não sabia o que era isso. E Deus falou, eu ainda tô na cidade. Você vai ler esse Salmo 46, porque eu ainda sou o dono da cidade. Eu ainda governo o mundo. Eu ainda estou assentado sobre o globo terrestre. Eu ainda sou rei. Eu ainda sou criador do céu e da terra. Eu ainda estou no centro. Nada sai do controle das minhas mãos. E você vai falar isso pra eles, porque isso é pra quê? É pra arrependimento, é para conserto, é para unir, é para parar de mimimi, que fulano é melhor que ciclano, que fulano prega mais, que ciclano canta mais, que não interessa. Todos são um corpo bem ajustados, ligados pelo auxílio de todas as juntas. O dedo se mexe e a mão segura, porque tem os dedos. Se arrancar os dedos, não segura nada. Correto? Então a gente tem que ter um ajudando o outro, meu irmão. É o momento de um ajudar ao outro. Em nome de Jesus, que essa palavra, que Deus está no meio da cidade, possa estar no seu coração, meu irmão, nessa noite. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e eu gostaria de finalizar. Eu gostaria de estar orando com os irmãos e após a oração eu gostaria de estar entoando um cântico. Aqui tem muitas pessoas que cantam muito bem. Eu trato da voz, costumo tratar da voz, dar dicas de como usar a voz, mas não entendo de técnicas de canto. Mas eu gostaria de adorar o Senhor com os irmãos do louvor que Deus colocou no meu coração. Amém? Mas primeiramente eu gostaria de estar orando e agradecendo mais uma vez por vocês, pela igreja do Senhor, estar de pé e confiante no Senhor. E também pela vida do nosso pastor que está fazendo aniversário. Amém? Você que está aí, pode fechar seus olhos. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, Senhor, nós estamos aqui, nós não entramos, nós já estamos com o Senhor, Pai, e nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue, Pai, no controle de todas as coisas, Pai, Senhor, que no meio da aflição nós possamos, Senhor, confiar em Ti, Pai, que no meio da angústia nós podemos fazer, Senhor, igual o rei Ezequias, que apresentou as cartas de afronta, Senhor, sobre o Teu altar, Senhor, e confiou no Senhor, foi até a sua casa esperar a resposta que naquela época era enviada pelo meio de profeta Isaías, mas hoje o Senhor fala diretamente ao nosso coração através de Cristo Jesus. Que o Senhor, Pai, continue nos fortalecendo, que o Senhor continue, Senhor, nos dando
força para estar ouvindo cada vez mais a sua palavra, te buscando, orando, estando em união, Pai, com a nossa família, dando atenção para os nossos filhos, para os nossos pais, Senhor, cuidando uns dos outros, porque tudo tem um propósito. E o Senhor falou no meu coração: arrependimento, busca, se voltar ao primeiro amor, um ajudar os outros. Senhor, já tem pessoas que estão ajudando os velhinhos que estão na rua, que não tem aonde ir se esconder do vírus. Já está tendo uma movimentação, Senhor, de pessoas indo levar alimentos, de pessoas indo oferecer coisas para ajudar. Pai, eu creio no Deus, Pai, a tua palavra vai dizer no Salmo 112 que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e eu creio que o Senhor está no controle da nossa nação, como estava no controle de Judá. Senhor, que o Senhor está no controle, Pai. Toma o nosso presidente da república nas suas mãos, toma os ministros, toma os governadores, Senhor, dê sabedoria, porque a tua palavra vai dizer que nós devemos orar, Senhor, pela autoridade. Então que o Senhor tome e dê sabedoria, Pai, porque eu tenho fé, eu tenho certeza que o nosso país sairá com um bom exemplo e esse vírus não durará por muito tempo, porque o seu nome será glorificado. Eu creio, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Toma os meus irmãos, Senhor, que estão ouvindo essa palavra, abençoa o lar deles, que o teu sangue não está apenas sobre o lar deles. Antigamente, o sangue do Cordeiro estava sobre a casa, para o anjo da morte não passar, mas eu quero dizer que hoje o sangue do Cordeiro está sobre o coração e a vida deles, aonde quer que eles estejam. Eles estão protegidos porque o sangue do Cordeiro está sobre a vida e a família deles. Senhor, eu também quero orar pelo nosso pastor Walter, Pai, que está completando mais uma primavera. Senhor, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para estar falando para ele, Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 16, 18 e 19. Tu és Pedro, e sobre ti, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. E eis que eu te dou a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. A porta do inferno não prevalecerá, porque estamos aqui, estamos fazendo a nossa função de pregar o evangelho, porque essa é a função do corpo de Cristo, de igrejas móveis. Não é apenas ficar parado, mas fazer a sua obra onde quer que estejamos. Toma o seu filho, toma a sua esposa, toma as suas filhas, que eu tanto amo, Pai, os seus genros, Senhor, a sua família, suas netinhas. Guarda, Senhor, essa família, Pai, porque eu creio que quando voltarmos disso tudo, aquela igreja, Senhor, será tão avivada, receberá tantas pessoas, será tanta gente, Pai, que daqui a pouco o teu filho vai ter que realmente já ter outros locais, porque grande é a obra que o Senhor tem na vida dele. Abençoa a vida do teu filho, a sua casa, a sua família, e que o Senhor multiplique os anos de vida dele, Senhor, e vá preparando cada vez mais essa família, Senhor, família ministerial, Pai, que irá guiar, continuar guiando o seu povo, Senhor, diante de ti e das suas obras, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, eu gostaria de estar cantando rapidamente esse louvor, e vocês me ajudem, porque eu não sou cantora, eu sou adoradora, amém? Vamos lá. É o louvor que Deus colocou no meu coração, da comunidade de Nilópolis. É um louvor antigo, mas é bênção. Plantarei a minha casa nesse lugar, levantarei lá, na Saraiva de Carvalho, edificarei do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão, e sobre ela edificarei
Daniel. Obrigada, Daniel. Gente, não temas, as portas do inferno não podem prevalecer. Ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza, ele é o socorro bem presente nas tribulações, ele é o mesmo. Em breve nós vamos ver a notícia, vamos se lembrar das pregações e vamos ver que Deus falou tremendamente nas nossas vidas, amém? E agora eu gostaria de dar a bênção, já que o pastor não está aqui, então vamos estar dando a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as doces comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus permaneçam com todos nós, a Igreja do Deus vivo, desde agora e para todo o sempre. Amém? Deus abençoe. Amanhã tem a Celina trazendo a palavra do Senhor no mesmo horário, 7 horas. Estejam conectados, compartilhem, curtem, crescer semeando a Igreja do Senhor. As igrejas, a porta do inferno não pode prevalecer. Amém? Tchau. Fiquem na paz do Senhor.